Olá, meu nome é Pedro Calabres, eu sou neurocientista e professor há mais de 15 anos. E hoje eu quero te contar a importância do sono para o teu cérebro e para a tua saúde. Dormir. Essa é uma questão tão cotidiana na nossa vida, faz parte de todos os nossos dias. E como toda coisa cotidiana, parece que a gente não para muito para pensar no significado disso. Qual é o significado do sono na tua vida? Para que serve o sono? É interessante refletir sobre tudo isso. Eu sou uma pessoa que, quando mais jovem, era daquelas corujas, aquela pessoa que gosta de ficar acordada até tarde, acordar muito tarde, quando possível, é claro. Eu era daquelas pessoas que dizia que era melhor o meu funcionamento, minha produtividade durante a madrugada do que ao longo do dia. E aí, os anos foram se passando, eu resolvi estudar o cérebro humano como carreira e o que aconteceu foi que eu descobri muita coisa errada na maneira como eu lidava com o sono, porque eu não sabia o significado do sono para a vida humana. E é isso que eu quero contar para você aqui, hoje. É te contar, em primeiro lugar, por que nós dormimos. E depois eu quero te contar o que acontece quando nós dormimos mal. O que acontece quando você dorme menos do que o que é recomendado ou em um sono de baixa qualidade, um sono de má qualidade? Quais são as consequências disso para a sua vida? E através dessa pequena aula que eu vou te dar, você vai perceber que cuidar do teu sono não é apenas um capricho ou um luxo, mas é uma obrigação, se você quer conduzir a tua vida em uma plena potência de fato. Então vamos começar por essa pergunta tão importante: por que nós dormimos? O cérebro humano é dotado de uma capacidade chamada pela ciência de neuroplasticidade. Isso significa que o cérebro é plástico. Mas o que isso significa na prática? Significa que o nosso cérebro é maleável. Os nossos neurônios, eles fazem novas conexões, eles desfazem conexões que já existiam e o tempo inteiro o nosso cérebro está se organizando e reorganizando. E, portanto, o teu cérebro agora é diferente do cérebro de quando esta aula acabar. O teu cérebro agora é diferente do teu cérebro de quando você acordar amanhã, porque o teu cérebro é plástico, porque a neuroplasticidade está construindo um novo cérebro dentro de você a cada instante, a cada experiência. Tudo que você faz na tua vida vai construindo um cérebro diferente na tua vida. E isso significa algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, essa neuroplasticidade, essa capacidade que o ser humano tem, o cérebro humano tem de se reformular, de construir novas pontes, novas conexões entre circuitos de neurônios, isso está na base do sucesso da espécie humana. Pare para observar, por exemplo, como você encontra seres humanos no planeta inteiro. Você encontra seres humanos na neve, você encontra na praia, na floresta, no deserto, tem até ser humano na órbita do planeta, na estação espacial, e já tem ser humano querendo ir para Marte colonizar o planeta. Me diga qual outra espécie, qual outro ser vivo você encontra no planeta que é desse jeito, que você encontra em todos os lugares. E é muito difícil você encontrar uma resposta para isso. Talvez você possa me dizer: as formigas. Você encontra formigas em muitos lugares ao redor do mundo. Só que eu gostaria que você parasse para pesquisar quantas espécies e subespécies de formiga existem no planeta para dar conta disso. E, no entanto, o Homo sapiens sapiens, nós estamos por todo o planeta, nos biomas mais diversos, nos ambientes mais diversos. E qual é a razão disso? Ora, um golfinho, ele nasce nadando. Uma zebra, quando ela nasce, em 45 minutos ela está correndo. Uma girafa nasceu e 1h30 depois ela já está andando e correndo. O ser humano nasce incompleto. O bebê, o filhote humano, que nós chamamos de bebê, ele é o filhote mais frágil da natureza. Ele precisa de anos até que ele consiga se tornar independente. E você pode achar que isso é uma fraqueza. Você pode virar e falar: mas Pedro, então por que não nascemos como o golfinho? Por que não nascemos como a girafa? Por que não nascemos como esses bichos que já nascem meio prontos e, portanto, não corremos o risco de morte, por exemplo, nos primeiros anos de vida? Não seria melhor? E aí vem a questão do começo. Tudo bem, o tigre, ele nasce quase pronto para ser tigre.
o leão também, e a girafa e todos os outros bichos. O ser humano, não. O ser humano nasce incompleto. E essa incompletude do ser humano está na raiz do nosso sucesso biológico, porque é graças a nascermos incompletos que o nosso cérebro consegue, devido à neuroplasticidade, a essa maleabilidade, o nosso cérebro consegue se adaptar a todos os biomas, a todo tipo de ambiente, a neve, ao deserto, a floresta, a praia. E, portanto, é graças a nascermos incompletos que conseguimos nos adaptar de maneira incrível às adversidades que o mundo coloca para nós. Essa é uma das grandes vantagens, não é a única, é claro, mas é uma das grandes vantagens da espécie humana. A neuroplasticidade, essa capacidade de organização e reorganização do cérebro. E aí, é claro, você pode me perguntar, Pedro, por que você está falando disso em uma aula sobre sono? E eu te explico. O sono é o momento onde a sua neuroplasticidade é consolidada. É durante o sono que a sua neuroplasticidade se realiza, que o seu cérebro se organiza e se reorganiza em um novo cérebro para quando você acordar. E aí você consegue entender uma primeira implicação do sono. Ele é crucial para a memória e a aprendizagem. Ou seja, quando você não dorme o suficiente ou dorme mal, você tem, em primeiro lugar, um problema de retenção de memórias, porque durante o sono você consolida as memórias que você adquiriu ao longo do dia. Ou seja, é como se o sono fosse uma espécie de biblioteca que você tem e você está organizando essa biblioteca para você conseguir encontrar aquilo que você tem na biblioteca. Quando você não dorme bem, os livros não vão para a prateleira e você esquece aquilo que você vivenciou ao longo do dia. E, portanto, a primeira função que você precisa saber do sono é essa, de consolidação da nossa neuroplasticidade, de realização da nossa neuroplasticidade, e uma das implicações disso é a consolidação de memórias. E, portanto, aquela ideia do jovem estudante que vira à noite, que não dorme durante a madrugada para estudar para a prova, ele pode até desempenhar bem nessa prova. Pode ser, mas ele vai esquecer de tudo depois. Então, essa é uma primeira função, um primeiro papel crucial do sono, só que o que nós temos descoberto ao longo dos anos recentes é que o papel de dormir para a nossa memória vai além disso, porque não apenas o sono consolida suas memórias do dia, mas o sono te prepara para aprender. Ou seja, o sono te prepara para você ser capaz de absorver novas memórias. Um grande neurocientista especialista em sono, o professor Dr. Matthew Walker, ele costuma usar uma alegoria que eu acho muito válida aqui. É como se teu cérebro, tua memória fosse uma esponja daquelas que você usa para você lavar louça. E o que acontece durante o sono é que você espreme a esponja para tirar a água dela, e aí ela consegue absorver mais água depois. Ou seja, o sono te permite absorver coisas durante o dia, e quando você não dorme bem ou dorme insuficientemente, você não consegue adquirir novas memórias porque teu cérebro não está bem preparado para tal. O sono, portanto, tem um primeiro papel importante de consolidação da memória, de fazer com que a sua memória, que você adquiriu ao longo do dia que passou, se consolide e, portanto, que você retenha as coisas na sua memória, mas não só isso, o sono te prepara para que você seja capaz de aprender novas coisas. E sem ele, você não só vai esquecer o que aconteceu, mas você não conseguirá lembrar o que está acontecendo. E é claro que isso não se restringe apenas à memória. O sono também vai preparar teu cérebro para que todos os tipos de cognição funcionem. O que são as cognições? Eu vou te dar exemplos de cognição porque é a melhor maneira de explicar. O raciocínio, a capacidade que você tem de pensamento e planejamento, é um processo cognitivo que é prejudicado se você não dorme. Quando você, por exemplo, foca, presta atenção, você está usando um processo cognitivo e, portanto, quando você não dorme bem, você fica desfocado, dificuldade de foco. Todo mundo costuma saber disso. Dormiu mal, noite mal dormida, você fica distraído, você não consegue focar nas coisas direito. Hoje nós vivemos uma epidemia de esquecimento constante. E as pessoas me perguntam, por quê? Por que eu ando tão esquecido, Pedro? Por que eu não consigo focar? Por que eu tento focar nas coisas e não consigo? Eu não consigo lembrar das coisas, às vezes, que aconteceram poucas horas ou no mesmo dia. E uma das principais razões é porque as pessoas andam dormindo muito, muito mal ou por tempo insuficiente, que é sinônimo, como eu vou falar para você daqui a pouquinho.
Então, um primeiro papel do sono é esse: consolidar, realizar, permitir a nossa neuroplasticidade, que é o que permite ao nosso cérebro melhorar, que é o que permite ao nosso cérebro se construir um cérebro melhor amanhã do que ele é hoje. Agora, existe uma segunda função e papel do sono que é crucial para a nossa vida e, curiosamente, faz muito pouco tempo que a gente descobriu isso na ciência. Porque até pouco tempo atrás, e eu estou falando de 10 anos atrás, até pouco tempo atrás, os cientistas acreditavam que o cérebro era o único órgão do corpo que não estava associado ao sistema linfático. E o sistema linfático, dentre diversas funções que ele tem a função de eliminar os detritos metabólicos, que é um nome complicado para você falar do quê? Da sujeira que se acumula nas tuas células ao longo do seu dia. E curiosamente, os cientistas nunca encontraram uma conexão entre o cérebro e o sistema linfático até alguns anos atrás, porque alguns anos atrás os cientistas descobriram algo que é absolutamente incrível. O cérebro tem sim uma conexão com o sistema linfático, ele tem seu próprio sistema linfático, na verdade, só que ele só funciona durante o sono. É durante o sono que o seu cérebro faz esse papel absolutamente importante de eliminar a sujeira que se acumula dentro das células do cérebro, dos neurônios. E eu acho que você aqui já começa a perceber qual é a importância de você dormir bem. Porque se você acumula toxinas no cérebro, se você não elimina o lixo, esses detritos que se acumulam ao longo do dia, eu acho que você já imagina que isso adoece o seu cérebro. Então deixa eu te dar um exemplo de uma proteína ou um conjunto de proteínas que se acumula no seu cérebro. Esse conjunto de proteínas é chamado de proteínas beta-amiloides. Essas proteínas beta-amiloides são eliminadas do teu cérebro quando você dorme. Elas são eliminadas, elas são uma sujeira que é eliminada do teu cérebro durante o sono. E o que acontece é que o acúmulo de proteínas beta-amiloides nos seus neurônios vai gerar lá na frente algo que todo mundo conhece, chamado doença de Alzheimer. Ou seja, esse é um exemplo do que acontece no seu cérebro quando você não dorme bem. Você permite no teu cérebro que se acumulem sujeiras, e essas sujeiras podem te levar a algo tão sério e tão grave quanto o Alzheimer. E você talvez pergunte: poxa, mas Pedro, eu tenho que me preocupar com isso quando na minha vida? Quando que eu vou me preocupar com isso? Alzheimer é uma coisa que acontece quando você tem 65, 70 anos de idade, 80 anos de idade, às vezes um pouco mais cedo, mas é por aí. E aí eu te digo, essas proteínas começam a se acumular no seu cérebro quando você tem 30 e poucos anos de idade. Então, se você é jovem, se você tem 30 anos de idade, você já tem que se preocupar com isso. E eu estou te dando um exemplo de uma categoria de proteínas que vai gerar a doença de Alzheimer, mas deixa eu te dar outro exemplo aqui. O que o cérebro faz durante o sono é, como você já sabe, eliminar as toxinas do dia. E parte dessas toxinas, elas estão associadas a processos inflamatórios. Quando você não elimina essas toxinas, você gera processos inflamatórios e, portanto, o que acontece é que você cria um contexto pró-inflamatório no seu cérebro. Esses contextos pró-inflamatórios, eles estão associados a problemas neuropsiquiátricos, como depressão, como ansiedade. Ou seja, sob todo ponto de vista, dormir é essencial para que teu cérebro consiga eliminar esse lixo. E eliminando esse lixo, o teu cérebro se torna um cérebro mais saudável. Imagina se você na tua casa deixasse o lixo acumular e você não varresse, você não limpasse e você não jogasse o lixo fora. Imagina se você ficasse anos deixando, não precisa ser muito. Vamos supor que você deixa um pouquinho de lixo todos os dias e você vai deixando. E é claro que esse pouquinho vai se acumulando e daqui a pouco a tua casa vai estar inteira, repleta de lixo. E aí o que acontece é a mesma coisa no cérebro. Chega uma hora que é irreversível isso e aí você acaba tendo problemas seríssimos do funcionamento do seu cérebro. E, no fim das contas, o sono é importante, portanto, para que a saúde do teu cérebro se mantenha, para que teu cérebro se mantenha limpo, sem a sujeira, que é natural e se acumula ao longo do dia. Eis uma segunda função fundamental do sono. Creio, então, que você já percebeu que dormir é muito importante. E, é claro, nós precisamos pontuar, se dormir é tão importante, nós precisamos entender o que acontece conosco
quando nós dormimos mal, quando nós dormimos por tempo insuficiente. Duas coisas, eu acho, já ficaram evidentes. Eu já te disse que você tem problemas de memória, mas eu quero explorar um pouco mais. Eu já te disse a questão do acúmulo da sujeira e das doenças com isso, mas eu quero explorar um pouco mais com você outras coisas que acontecem quando você dorme mal. Outras consequências gravíssimas de dormir mal na sua vida. E o professor Matthew Walker, que eu já falei, vou continuar falando dele aqui porque ele é realmente uma referência nas neurociências a esse respeito. Ele costuma abrir as aulas dele e as palestras dele sobre a importância do sono, dizendo o seguinte: hoje eu vou falar com vocês sobre testículos. Por quê? Porque você, homem que está aí me ouvindo e me vendo, saiba, se você dorme mal, se o teu sono é de má qualidade, se você dorme pouco, os teus testículos são menores, com significância estatística, do que os testículos de pessoas que dormem bem, homens que dormem bem e por tempo suficiente. E mulheres, existem consequências também no sistema de vocês de reprodução. E, portanto, nos ovários das mulheres você vê déficits, problemas, quando a pessoa dorme mal. Então, essa é uma primeira coisa que acontece quando você dorme mal. Nós sabemos muito bem que você tem problemas nos sistemas que regulam a tua reprodução. E isso significa problemas de sexualidade. Teu apetite sexual, por exemplo, ele desaparece. Teu desejo sexual, ele vai ser prejudicado. Essa é uma coisa que a gente usa primeiro porque ela costuma chamar muito a atenção, só que ela não é nem de longe a pior das coisas que podem acontecer na sua vida caso você não durma bem. E agora eu quero falar de algumas coisas que acontecem com a tua saúde, documentadas pela ciência, caso você durma mal. Eu já meio que falei no início da aula, mas eu quero ressaltar. Você tem problemas cognitivos. Teu foco é prejudicado, tua memória é prejudicada. Você, além disso, tem problemas afetivos, ou seja, você tem um desequilíbrio emocional quando você dorme mal. E isso é muito crítico, porque muita gente não sabe, mas o papel dos afetos, das emoções, dos sentimentos, é manter a nossa regulação biológica. As emoções e sentimentos servem para manter o equilíbrio biológico do nosso corpo, que a gente chama na ciência de homeostase. Então é claro que quando você tem uma ameaça, um leão correndo atrás de você, como acontecia muito com os nossos ancestrais, é muito importante que você tenha uma aceleração cardíaca, que você tenha um aumento da tua pressão arterial, que você tenha um contexto biológico que te propicie a você atacar, fugir ou ficar congelado ali para aquele bicho não te perceber. O que essa emoção que a gente chama de medo, esse sentimento chamado medo, o que ele faz para a tua vida? Ele te prepara para ameaças. Para quê? Para que você sobreviva. Veja como, então, o medo é importante para o nosso equilíbrio biológico. E é claro que todos os sentimentos, todos os afetos, eles têm um papel nessa regulação de equilíbrio da nossa biologia, equilíbrio biológico, homeostase. E aí qual é a consequência quando você dorme mal? Você cria um desequilíbrio biológico e você se torna uma pessoa mais emocionalmente instável quando você dorme mal. Ou seja, picos, né? Você tem mau humor repentino ou você tem vales profundos. Do nada a tua motivação ou a tua energia, teu foco no sentido mais emocional, né? O foco no sentido de você estar lá engajado, que é muito afetivo, ele despenca. Você não tem disposição para fazer as coisas que você se propõe a fazer no seu dia. Essa é outra consequência, portanto, de você dormir mal. Problemas cognitivos, foco, memória prejudicada, problemas afetivos, instabilidade emocional. Você vira uma montanha-russa emocional e isso é muito prejudicial para a tua saúde. Outra coisa que acontece quando você dorme mal é que você tem alterações genéticas, teus genes começam a funcionar diferente. E essas alterações genéticas, dentre várias coisas que elas causam, elas vão fazer com que o teu sistema imunológico não funcione da melhor maneira. O papel do sono para o sistema imunológico é um dos papéis mais dramáticos que existem. Se você quer melhorar a tua imunidade, dormir bem é uma das melhores coisas que você faz. Dormir mal derruba, destrói a sua imunidade. Aí você pode perguntar, Pedro, mas quantas noites mal dormidas eu preciso ter para que a minha imunidade seja prejudicada? E eu te digo, uma noite mal dormida é suficiente para derrubar e derrubar mesmo
as funções de células que protegem o teu corpo, células imunológicas que você tem e que protegem o seu corpo. Então, esse é outro prejuízo enorme do sono. Você, quando não dorme bem, tem um sistema imune pior. Sistema imune pior significa que você infecta mais, né? Você pega mais gripe, você pega mais resfriado, você tem infecções fúngicas, né? Muito mais prováveis, fungos que podem atacar sua pele, por exemplo, entre tantas outras coisas que podem acontecer com você. Outra coisa, e o corpo de pesquisa sobre isso que eu vou falar agora se acumula cada vez mais, outra coisa que acontece com maior risco e probabilidade quando você dorme mal é câncer. Hoje nós sabemos muito bem que pessoas que dormem mal têm um risco maior para câncer de próstata, câncer de mama e câncer dos intestinos. Esses são 3 documentados e aí as evidências científicas estão cada vez mais se acumulando e mostrando que a falta de sono, ela é carcinogênica, ela causa câncer. E não é à toa hoje que existem organizações de saúde no mundo que consideram trabalho em turnos, por exemplo, pessoas que trabalham em turno noturno e acabam tendo sono prejudicado, esse tipo de trabalho é considerado um trabalho que tem risco para câncer. E, portanto, mais uma razão para você investir tua energia para buscar um sono de qualidade. Mas existem outras razões além disso. A história não acaba por aqui. Porque nós sabemos que dormir mal prejudica o sistema cardiovascular, seu coração, os vasos sanguíneos que irrigam o seu corpo. E esse prejuízo, ele é contundente. E eu te mostro que ele é contundente com um exemplo. Você deve conhecer uma coisa chamada horário de verão. O horário de verão, em geral, as pessoas não se preparam para ele e elas acabam dormindo 1 hora a menos. Eu vou te dar um número que talvez te deixe de queixo caído. Eu sei que eu fiquei de queixo caído quando eu ouvi pela primeira vez. No dia seguinte, o primeiro dia do horário de verão, no dia seguinte a essa noite, com 1 hora a menos de sono, globalmente, eu estou falando de mundo, você tem um aumento de 24% de ataque cardíaco. 24%. E quando o horário de verão acaba, ou seja, você tem 1 hora a mais de sono, você tem uma redução de aproximadamente 24% de ataques cardíacos. Ou seja, o seu sistema cardiovascular, ele precisa do sono para funcionar melhor, ao ponto de falta de sono poder te levar a um ataque cardíaco. E é claro que quando você fala de sistema cardiovascular, você instintivamente fala da questão inflamatória. Quando você tem problemas cardiovasculares, você cria contextos pró-inflamatórios no teu sistema cardiovascular. Isso, aliado ao cérebro que acumula toxinas, vai fazer com que todo tipo de doença que afeta o cérebro seja mais provável. E aí você começa a perceber que todas essas coisas acabam se conectando. E no fim das contas, acho que está ficando claro para você que sono é importante. Mas a história não acabou por aqui, porque o fato de você aumentar o risco de todo tipo de doença do cérebro, eu quero deixar isso concreto para você. É mais probabilidade de depressão, mais probabilidade de ansiedade e de outros transtornos neuropsiquiátricos, é mais probabilidade de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla e tantas outras coisas que podem afetar o seu cérebro. Cada vez mais se acumulam evidências científicas de que o sono, ele é não apenas um luxo, um capricho, ele é essencial. E aliás, nós sabemos, tem gente que vira por aí e fala, quando eu morrer eu durmo, né? E eu quero trazer isso para um contexto aqui um pouco mais sério, porque de fato, quando você não dorme, você aumenta o seu risco de morte. Falta de sono, sono prejudicado, privação de sono é fator de risco de morte, todo tipo de morte. Ou seja, quando você pega a média de vida de uma população, por exemplo, a média de vida no Brasil, ela é 76 anos aproximadamente na última pesquisa realizada. E você olha para pessoas que são obrigadas a ter sono privado, eu estou falando, por exemplo, pessoas que trabalham em turno noturno e por aí vai, essas pessoas morrem antes da média. A probabilidade de mortalidade dessas pessoas é maior. O risco é, de fato, para a sua vida de maneira geral. E aí, eu trouxe para você tudo isso e você talvez esteja aí angustiado me ouvindo, você talvez esteja aí olhando para a tua vida e examinando que você precisa cuidar do teu sono, mas é de propósito que eu trago tudo isso. E eu vou, ao final dessa aula, te dar referências, você não precisa acreditar em mim. Você pode ler sobre isso, você pode pesquisar sobre isso e você vai ver que cada vez mais a ciência tem entendido a importância do sono para que a gente viva na nossa plena potência. E não apenas para a questão de evitar doenças.
Porque para mim isso não é saúde, essa ideia de que saúde é evitar a doença. Eu não acho que saudável é alguém que não tem Alzheimer, não tem depressão, não tem ansiedade. Eu acho que saudável é alguém que vive na plena potência do que o seu corpo tem para entregar. E o sono, ele traz isso para você. O sono é uma espécie de superpoder, de fato, que você tem, que vai levar teu cérebro a funcionar na sua plena potência. E é claro que nessa hora todo mundo me pergunta, Pedro, o que significa dormir bem? Quantas horas de sono são recomendadas pela ciência? E eu quero trazer aqui uma questão que é fundamental. Eu dou muitas palestras, às vezes para milhares de pessoas, e quando eu falo isso que eu vou te dizer agora, as pessoas dão risada na plateia. Só que eu fiz questão de dar esse contexto inicial para você ver que essa risada, ela deveria ser choro. O que a ciência recomenda é que as pessoas durmam 7 a 9 horas de sono diariamente, com qualidade. Isso é recomendado pela ciência. E aí você vira, claro, e fala, mas nossa, mas eu não consigo dormir tudo isso. Isso é muita coisa. Pois é, a notícia boa é que você agora sabe disso. Mas a má notícia é que se você continuar negligenciando o teu sono, você já sabe quais são todas as possíveis consequências que isso pode ter na tua vida. Existem algumas pessoas que precisam de mais ou de menos do que isso? Claro, mas para a maioria das pessoas, 95% para mais das pessoas, 7 a 9 horas de sono de qualidade. Uma boa medida para saber se você está dormindo bem é o seu dia a dia. Você se sente cansado? Você acorda já cansado? Esse é um sinal clássico de que você não está dormindo bem. Você precisa ficar ingerindo estimulante como café, cafeína, por exemplo, para você conseguir trabalhar, senão você está muito cansado e acaba cochilando e acaba dormindo. Cansaço ao longo do seu dia é um bom sinal de que talvez você precise prestar atenção em relação ao seu sono. E é claro, depois de saber que nós precisamos dormir 7 a 9 horas, você me pergunta, mas o que eu posso fazer para dormir melhor? Quais são as dicas que a ciência pode nos dar para que a gente durma melhor, com melhor qualidade de fato? E eu quero te dar uma série de dicas, todas documentadas pela ciência, que você pode trazer para a tua vida para melhorar a qualidade do seu sono. E a primeira que eu dou, acabei de falar sobre cafeína. Tome cuidado com estimulantes, porque a cafeína é ótima quando você toma de maneira saudável. Eu mesmo adoro tomar um bom café, um bom chá verde. Eu gosto porque me dá mais foco, porque me faz sentir uma coisa gostosa, um engajamento maior, por exemplo, no meu trabalho, uma disposição mais gostosa. No entanto, o metabolismo da cafeína, ou seja, como que teu corpo processa a cafeína, isso varia muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas que metabolizam a cafeína muito rápido. E, portanto, a pessoa tomou a cafeína, ela vai sentir aqueles efeitos e o corpo eliminou a cafeína rapidamente. No entanto, existem pessoas que demoram mais tempo para metabolizar a cafeína, para eliminar a cafeína do sistema delas. E isso, você precisa ter um certo termômetro pessoal, porque, no fim das contas, isso é algo muito pessoal. Você precisa conhecer a si mesmo melhor do que todas as outras pessoas. Então, a minha dica é, se você tem dificuldade para dormir bem, se você tem dificuldade de sono, se você, por exemplo, acorda no meio da madrugada e tem dificuldade de voltar a dormir, isso é um bom sinal de que tem algum problema. Eu recomendo que você pare de tomar estimulantes, café, cafeína, por exemplo, à tarde. Depois do almoço, não tome mais. Idealmente, até meio-dia você toma e depois você para. Você até pode esticar um pouco mais e ir testando. Toma até 1 da tarde, toma até 2 da tarde no máximo. Depois das 2, de jeito nenhum, tome cafeína e estimulantes. Prejudica o seu sono. Se você é mulher, isso é ainda mais importante, porque mulheres, biologicamente, demoram mais tempo para processar a cafeína. Isso significa que você vai deitar a tua cabeça no travesseiro à noite e o teu sistema está cheio de cafeína. E é claro, você pode falar, não, mas Pedro, isso não me incomoda, eu não vejo problema. Mas eu te prometo que se você for no Instituto do Sono aqui em São Paulo, por exemplo, e fizer uma polissonografia, eu vou ver o efeito disso no teu corpo. Se eu fizer uma eletroencefalografia, eletroencefalograma na sua cabeça para eu ver as ondas cerebrais do teu cérebro, você estará com o cérebro alterado por causa da cafeína, saiba disso. E aí, eu quero trazer aqui uma questão de saúde que é fundamental de maneira geral, porque muita gente acredita num conceito que já foi derrubado pela ciência há décadas. Muita gente acha que saúde é o teu corpo em silêncio.
Então não tem nenhum grande problema acontecendo aí com você, você não tem nenhum sintoma acontecendo em você e você acha, bom, estou saudável. Isso está errado. Eu te disse no começo dessa aula, as proteínas que se acumulam nos teus neurônios, que vão culminar na doença de Alzheimer quando você tiver com 60, 70 anos de idade, começam a se acumular dentro de você lá pelos 30 e poucos. E, portanto, o teu corpo lá está em silêncio, você não tem nenhum sintoma. Nada relacionado ao Alzheimer tem dentro de você, só que já está acontecendo dentro de você um processo de degeneração da tua saúde. Não ache que porque você tomou um café à noite e você conseguiu dormir em tese, que você não teve problema de sono. Não ache isso, porque isso pode estar sim prejudicando o seu sono e esse prejuízo do sono você já sabe porque eu já te disse o que acontece quando ele ocorre na tua vida. Então, evita estimulantes no período da tarde e à noite, mas de jeito nenhum. Cafeína é o perfeito exemplo porque é o mais comum, mas também tem energético, né, que as pessoas costumam tomar ao longo do dia para se manterem focadas, para manterem lá a energia. Então, eu gostaria que você parasse de tomar estimulantes por volta do meio-dia, por volta da 1 da tarde. E aí tem uma coisa importante sobre estimulantes que eu preciso contar para você. Estimulantes, eles são dose dependentes. Eu quero te explicar esse conceito científico, tá? O que acontece é o seguinte, o teu cérebro se acostuma e quando ele se acostuma, você precisa de uma dose maior para ter o mesmo efeito. Você que é bebedor de café inveterado sabe disso. Você toma meio litro de café e você não tem o efeito que você tinha antigamente porque teu cérebro se adaptou. E aí, é claro, eu te dou uma dica essencial. Pelo menos um dia na tua semana, idealmente 2, fica sem café, sem cafeína, sem nenhum estimulante. 0. Vai doer a cabeça, vai ter dor de cabeça porque você é um vício de fato, né? Você vai ter sintomas de abstinência. Mas, se você se acostumar a fazer isso toda semana, as dores de cabeça vão passar conforme o tempo passa e isso vai ajudar teu cérebro a se autorregular e a não se adaptar às doses. E aí você vai parar de precisar ficar aumentando a dose o tempo inteiro. Um dia na semana, 2 idealmente, 0 cafeína. Esse dia talvez seja um dia onde você fica borocochô, não sei se você conhece esse adjetivo, né? Da onde eu venho, borocochô significa, sabe, cabisbaixo, sem energia, sem vontade. Eu deixo o meu dia sem café pro dia que eu vou ficar deitado no sofá assistindo uma série, assistindo a um filme ou alguma coisa do tipo. Se você fizer isso na segunda-feira, quando você tem que trabalhar, não é legal. Então você tem que construir essa estratégia de acordo com a sua agenda. Mas isso vai ajudar muito a você precisar de doses menores de cafeína, em vez de ficar acumulando doses cada vez maiores, porque o teu cérebro vai se adaptar à cafeína, isso é um fato. Todo estimulante é dose dependente, então saiba disso. Beba cafeína, beba o café, o chá verde se você preferir. Chá verde, aliás, eu recomendo muito porque o chá verde é neuroprotetor. Vários estudos mostrando que o consumo de chá verde protege o teu cérebro, por exemplo, de depressão. Então, se você é uma pessoa que sofre com depressão, chá verde é uma alternativa ao café que vai trazer outros benefícios para a sua vida. Enfim, tome de maneira inteligente. Eu não estou dizendo para não tomar. A gente vive num mundo muito extremista, onde é tudo ou nada. Tome de maneira inteligente. Poupe o seu cérebro de estimulantes depois do meio-dia, 1 da tarde. Eu sei que muita gente, quando eu falo isso, fala, meu Deus, mas eu tomo café 18 horas, 19 horas. Não faz isso. Como alguém que estuda o cérebro, eu estou te pedindo para não fazer isso. Porque isso me dói a alma, de verdade, quando eu vejo pessoas que fazem isso. Porque elas não sabem o tamanho do prejuízo que aquilo está causando. De pouquinho em pouquinho, para a saúde delas, para acontecer tudo o que eu te falei agora há pouco, como consequência para a saúde. Então, essa é uma primeira dica que eu te dou. Use a cafeína inteligentemente. Não é não use, é use inteligentemente. E aí vem uma coisa importante. Isso, como eu disse, varia muito de indivíduo para indivíduo. Existem algumas pessoas que metabolizam rápido a cafeína e outras que demoram para metabolizar. E, portanto, o que eu recomendo é conhecer a si mesmo e testar. Experimenta o dia que você vai parar de tomar cafeína meio-dia e você vai ver como a qualidade do teu sono provavelmente vai melhorar nesse dia. Porque talvez você não soubesse, mas você tem cafeína rodando aí no teu cérebro até o momento que você deita na cama e depois dele, dependendo da tua configuração biológica. Existe uma questão aqui de personalidade, tá? Muita gente acha que personalidade é algo de cunho estritamente mental, psicológico, e na verdade não. Personalidade é algo biogênico, é algo muito biológico, genético inclusive.
E existe um traço de personalidade que é muito conhecido por todo mundo, que ele influencia a maneira como você lida com o estimulante, com a cafeína, que é a extroversão e a introversão. Então, eu te pergunto, você é uma pessoa que gosta de quietude? Você prefere a solitude? Você gosta de ficar quieto? Você prefere uma biblioteca silenciosa, lendo um livro gostoso, do que um lugar cheio de gente, barulho e por aí vai? Ou você prefere um lugar barulhento, cheio de gente, estímulos muito intensos? O que você prefere? Se você prefere a quietude, é mais provável que você seja uma pessoa introvertida. Se você prefere o barulho, o agito, os estímulos, é mais provável que você esteja mais para a extroversão. E o que acontece é que, especialmente se você é introvertido, se você é uma pessoa que gosta da quietude, como eu sou, aliás, se você é como eu, se no teu tempo livre você gosta de ficar com você mesmo, ou no máximo com algumas poucas pessoas queridas de você, descansando, assistindo a uma série, assistindo a um filme e por aí vai, se você é assim, o efeito da cafeína tende a ser mais intenso em você. Você particularmente se prejudica se você tomar cafeína depois do meio-dia. Aliás, dependendo da dose de cafeína que você tomar, você tem taquicardia, você fica estressado, você fica ansioso, ansiedade realmente, todos os sintomas de ansiedade. Tem muita gente que entra em reuniões e fica ansiosa e aí a pessoa não entende direito o que está acontecendo. Olha a quantidade de cafeína que você está tomando, especialmente se você pende mais para a introversão, porque a gente sabe que biologicamente a cafeína afeta o cérebro de introvertidos com maior intensidade do que o cérebro de extrovertidos. Então essa é uma coisa que você tem que prestar atenção na sua vida e, é claro, conhecer a si mesmo. Segunda dica que eu te dou, tenha regularidade. Isso é muito importante. Vai dormir na mesma hora e acorda na mesma hora. Isso é fundamental. O corpo opera, o corpo humano, na verdade, o corpo dos seres vivos e o ser humano é um ser vivo e, nesse sentido, o corpo do ser humano opera de acordo com uma regra biológica que a gente chama de ritmo circadiano, que é uma palavra derivada do latim circadiano, que significa algo como aproximadamente um dia. Essencialmente, o teu corpo varia em termos de processos biológicos, de coisas que estão acontecendo dentro de você, dependendo da hora do dia. E a hora de dormir é à noite. Quero deixar isso claro porque saiu um estudo muito recente, revista científica de altíssimo impacto internacional, ou seja, uma das mais reputadas revistas científicas. Um estudo publicado mostrou que aquele sistema de eliminar detritos e toxinas do teu cérebro, de eliminar a sujeira que eu falei no começo da aula, ele funciona à noite. Não é apenas quando você dorme, é quando você dorme à noite que ele funciona direito. E, portanto, se você não dorme à noite, troca a noite pelo dia, você está prejudicando e deixando que acumulem sujeiras no teu cérebro e você já sabe as consequências disso. Tenha regularidade. Coloque um despertador para acordar e acorde geralmente ali na mesma hora e faz uma coisa que a maioria das pessoas não faz, que é colocar um despertador para você dormir, que é para você, opa, chegou a hora, vou começar a me preparar para dormir. Coloca um despertador para te lembrar disso. E claro, tenha um ritual do teu sono. E esse ritual tem que envolver algumas coisas. Coloca um despertador, eu recomendo que você esteja deitado por volta das 22 horas, se você é mais coruja, 23, meia-noite no máximo. Se você for dormir depois disso, é capaz de você prejudicar o teu sono. É claro que nessa hora também muita gente olha para mim e fala, meu Deus, eu não consigo e tudo mais. Eu estou te dizendo o que os estudos científicos nos mostram, que a ciência da saúde do cérebro nos mostra. Então, eu não posso mentir para você e te dizer que é diferente disso. Mas, essencialmente, tenha um ritual para você dormir. Tocou o teu despertador? O meu toca às 21h30. 21h30 eu levanto e começo a me preparar para dormir. E vai envolver o que é isso? Isso vai envolver escovar o dente, passar o fio dental. Isso vai envolver, por exemplo, você ir para a tua cama, você arrumar a tua cama ali para você deitar, enfim. Tudo isso é um ritual para você dormir. Tem outro ritual que os estudos científicos mostram que você dorme melhor e que reduz a ansiedade, melhora a qualidade do sono e você acorda melhor, que é um ritual que eu também gosto de fazer. Eu faço uma lista de tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. A essa hora eu paro, sento e eu escrevo tudo que eu vou ter que fazer no dia seguinte, sabe? Com um quadradinho do lado, uma lista de to do, né? Coisas a fazer. Isso tira o estresse de você ficar, nossa, o que eu tenho que fazer amanhã e por aí vai. É claro que talvez se você é uma pessoa muito
caótica e você deixa as coisas se acumularem na sua vida, é bem provável que você se estresse nas primeiras vezes. Então, disciplina é importante, porque conforme você vai fazendo isso, você vai tendo clareza do que precisa ser feito no dia seguinte e aí o teu sono tende a ser um sono de melhor qualidade. Então, coloca um despertador, esse despertador te leva a um ritual do teu sono e aí você deita de fato. E aí uma recomendação que eu faço é você evitar luz e telas. Evite luz. Passou das 19, 20 horas na tua casa, apaga as luzes da casa para o teu corpo começar a se adaptar com a ideia de sono. Porque quando os teus olhos detectam luz, quando o teu corpo detecta luz, até a tua atividade genética muda. Tua biologia inteira ela está preparada para dia. Luz artificial é uma coisa muito recente. É uma coisa muito recente. A nossa biologia não está adaptada a isso. Aliás, muita gente pergunta, Pedro, por que dormir mal causa tantos males assim? Por que o nosso corpo não tem uma espécie de proteção para dormir mal? E a razão é essa mesma. Os nossos ancestrais, pela vasta maioria da existência da nossa espécie, eles viveram num ambiente onde à noite se dormia. E nesse sentido, hoje nós temos um mundo, e isso é inédito, inclusive entre outras espécies, onde nós escolhemos não dormir ou optamos por dormir mal. E nesse sentido, é importante você refletir sobre por que isso é tão grave. É grave porque a natureza biológica humana nunca teve que lidar com isso, a não ser alguns séculos atrás, aí é recente. E aí você pode falar, nossa, mas séculos é muito tempo? Não é, a nossa espécie existe há 250 mil anos. Alguns séculos não significam nada. Nós não temos uma adaptação biológica para lidar com a falta de sono, porque a natureza humana nunca teve que lidar com isso, a não ser agora, no presente muito recente e no passado imediato. E aí você tem todas as consequências negativas que nós falamos anteriormente. Então, a dica que eu te dou é tenha regularidade, dorme na mesma hora, acorda na mesma hora. A melhor maneira de você fazer isso é, infelizmente, um jeito que não é saudável, é melhor você fazer isso o mínimo possível, mas é você colocar um despertador e acordar. E aí você aguenta ao longo do dia aquele cansaço e vai dormir, e aí no dia seguinte acorda na mesma hora, e aí vai deitar na mesma hora. Então você força, vai fazer mal isso, porque você vai ficar com sono ao longo do dia, só que é melhor você ter esse pequeno custo para regular teu sono e continuar regular depois, do que você viver no caos de dormir horas diferentes a cada dia. Então essa é uma dica importante, regularidade. Tenha disciplina para o teu sono. O teu sono ele tem que ser feito com o mesmo carinho que você faz todas as coisas na tua vida. Evita luz, evita telas, tá? Evita, especialmente umas 2 horas antes de você dormir, evita celular. Imagina, teu celular funciona na luz do sol. É muito forte aquela luz. Quando você coloca isso na sua cara antes de dormir, você está sinalizando para o teu cérebro luz. E isso é péssimo para a tua biologia, para o teu sono. Aí você fala, Pedro, mas o que eu vou fazer 2 horas antes de dormir? Ora, você pode, por exemplo, numa luz fraca, ler um livro. Você pode, por exemplo, ter um aparelhinho daqueles e-readers, né, como Kindle, por exemplo, onde você consegue deixar a letra branca e o fundo preto, e, portanto, mais escuro, com o mínimo de luz possível. Porque a retroluz desses aparelhinhos, especialmente o Kindle, tá, que é o que eu uso, por exemplo, ela é muito baixa, ela não vai incomodar tanto. Ou você pode fazer outra coisa, que é uma opção que eu tenho usado recentemente, que é audiolivro. Pega um audiolivro especialmente narrado por alguém que tem uma voz grave, monótona, sabe? Aquela pessoa que fala em um tom só, ela não usa diferentes tons, ela não tem entonações e tudo mais, já tá ficando com sono, né? Então, você percebe que isso dá sono. Se você encontrar um livro assim, eu tenho um, gente, é que não tem tradução para o português até a última vez que eu pesquisei. Olha que ironia. O nome desse livro é Why Time Flies. Por que o tempo voa? Gente, eu não consigo descrever um livro mais chato de ler do que esse. É impressionante como um livro que vai falar por que o tempo voa consegue congelar o tempo. Porque não passa. Eu juro pra você que eu tô lendo esse livro desde 2015. Só que eu leio 5 páginas e durmo. Então, uma boa dica. Compra um aparelhinho de leitura digital, tipo Kindle. Não vale tablet, tá? Porque tablet é retroluz igual ao celular. Eu tô falando daqueles aparelhinhos Kindle mesmo ou congêneres aí deles. Pega esse aparelhinho, pega um livro muito chato, que você tem sono quando você lê, e lê ele à noite. Você vai ver, o sono vai vir. E deita na cama para dormir. Não fica na cama enrolando. Inclusive, a outra dica que eu te dou é, se você começar a rolar na cama,
Não fica mais do que 25 minutos, 30 minutos rolando na cama. Viu que não está conseguindo dormir? Levanta e vai fazer outra coisa. Senta e vai ler, vai fazer alguma outra coisa. Claro que você não vai fazer, sei lá, crossfit, né? Porque você estava rolando na cama. Pelo amor de Deus, não vai estressar teu cérebro, abrir e-mail do teu chefe que está bravo com você. Vai fazer uma coisa leve, que não demande muito e não estresse o teu cérebro, mas não fica na cama rolando, porque senão teu cérebro associa a cama a não dormir. E o cérebro é uma máquina associativa, ele faz associações o tempo inteiro. Então é importante que o teu cérebro associe cama a sono. Cama é sono. Não é hora de você ficar mexendo em celular, não é hora de ficar rodando a tela lá em Instagram ou Facebook, ou seja lá o que for. Cama é sono. Se você, como eu, tem uma cabeça muito agitada, se eu deito e eu não faço nada, minha cabeça fica lá a mil. Então, coloca o teu foco para fora. E eu gosto da ideia de você ter um audiolivro ou de você ter um livrinho nesses leitores de livro, como o Kindle, por exemplo, que não tem muita luz e você consegue configurar para o fundo ficar escuro. Porque isso vai te dar sono, você pega o que eu faço. Eu deito, eu estou lendo, eu simplesmente coloco ele debaixo do travesseiro e já pego no sono. Ou com audiolivro, coloco um timer, para você não ficar lá com uma voz a noite inteira que isso vai atrapalhar teu sono. Coloca um timer, e aí esse timer vai... Geralmente os programas de audiolivro têm um timer que vai sumindo esse som depois de X minutos que você estabeleceu lá, e aí você dorme bem. Eu sei que muitos de vocês, por exemplo, têm problemas de vizinhos barulhentos, eu sei que eu tenho. Eu moro num prédio e o meu vizinho do lado, ele tem crianças, filhos, muito barulho, ele pisa que parece que é um elefante, é impressionante. E aí o que acontece é que isso prejudicava meu sono. Então, uma coisa que você pode adotar é um fone de ouvido. Vai incomodar no começo, vai incomodar, mas um fone de ouvido com sons da natureza. Existem programas, apps de celular que trazem sons da natureza. Eu vou te falar qual eu uso, é um que chama Relax Melodies. Então, se você, como eu, mora numa cidade onde você não tem um entorno da natureza, se você não tem o privilégio de morar com a natureza ao teu redor, você pode trazer isso para o teu cérebro. Você coloca lá esse som de chuva, por exemplo, um som de natureza, um som estático, aquilo que a gente chama de ruído branco. Porque esses ruídos brancos, eles vão eliminar esses sons que te acordam e te prejudicam como vizinho ou coisa parecida e você vai dormir melhor. Só toma cuidado. Porque eu, por exemplo, eu uso um fone que ele tem cancelamento ativo de ruído. E eu não ouço nada quando eu estou dormindo. Então, se você, por exemplo, tem filho e tem medo que esteja acontecendo alguma coisa e por aí vai, sempre tome cuidado, porque isso realmente elimina os ruídos de fora. Mas se você tem esse problema como eu, de um sono muito leve, qualquer coisa te acorda, essa é uma excelente opção, Relax Melodies. Esse é o nome do app que eu uso, você consegue configurar o que você quer, som de lago, som de cachoeira, som de chuva. Eu fiz um mix lá e eu gosto muito e uso ele todo dia para dormir, melhorou muito a qualidade do meu sono. Então essa é outra dica que eu te dou que é muito importante. Lembre-se, não fique enrolando na cama. Cama é sono. Se ficou rolando 25 minutos, meia hora, levanta, vai fazer outra coisa, deu sono, você volta, acorda na hora que tem que acordar e aí vai dormir na hora que tem que dormir. Rapidamente teu cérebro vai associar isso. E aí você vai ver que é natural, você vai conseguir dormir mais rapidamente. Então, essa é uma dica que eu te dou. Outra dica que eu te dou é um banho quente 2 a 3 horas antes de você deitar. Quando eu digo quente, não exagera para também não prejudicar a tua pele, mas um banho quente, ele vai trazer um relaxamento e esse relaxamento, ele vai ajudar você a pegar no sono. Outra dica crucial é você dormir no frio. Isso é muito importante num país tropical como o Brasil, onde tudo é muito quente. A temperatura ideal, segundo os estudos científicos, para você pegar no sono é 18 a 19 graus. E você fala, nossa Pedro, mas isso é muito frio. Sim, e não é à toa que no inverno você dorme muito melhor do que no verão, não é? Porque o teu corpo precisa diminuir a temperatura dele para você pegar no sono de fato, sono profundo que vai restaurar o teu cérebro e trazer todos aqueles benefícios. Então a minha recomendação é, se você mora como eu morei muito tempo, eu morei no litoral de São Paulo, cidade chamada Guarujá, muito quente. No inverno já é quente, no verão então é muito quente. Ar-condicionado é uma boa opção. Coloque o ar-condicionado 18, 19 graus e vá dormir, claro, se cobre, né? Bota uma roupa, não tem problema. Só que o ar-condicionado traz um problema, ele resseca o ar. E aí você pode ter um prejuízo nas suas vias respiratórias. E aí você precisa compensar isso, e é muito simples compensar isso. Você compra um umidificador de ar desses que vende na farmácia.
E aí você coloca no seu quarto junto com o ar-condicionado, deixa a temperatura mais baixa e o umidificador de ar vai reumidificar esse ar e você não vai ter os prejuízos nas suas vias respiratórias. Aliás, existem alguns umidificadores que você pode colocar um óleo essencial ali e eles aromatizam o ambiente, é uma delícia. Eu gosto muito de lavanda e nós temos alguma evidência científica de que o aroma de lavanda ele é relaxante. Então, além de ficar um cheiro super gostoso no seu quarto, você tem um efeito relaxante aí adicional. Então essa é uma dica que eu te dou. Você vai dormir muito melhor se você dormir no frio. Mas é claro que você pode se acostumar a isso aos poucos. O que você vai fazer? Se você vive numa cidade onde você vai dormir tem 32 graus, você vai dormir em 18 graus uma noite, assim, do nada, é claro que você vai morrer de frio. Então, assim, se adapta, vai diminuindo aos pouquinhos, né? Sempre, um passinho de cada vez, curto e firme, é melhor para tudo na vida, tá? Mudanças duradouras, elas se beneficiam muito disso. Vamos falar de uma outra dica importante, nutrição. Você precisa nutrir o teu corpo adequadamente. Quando você evita açúcar, quando você evita calorias vazias, e aí eu estou falando de tudo que vem de coisa refinada, massa, pão, tudo que tem muito amido, tudo que é à base de farinha de trigo, isso é tudo caloria vazia. É muito calórico, mas essas calorias não têm nutrientes. Todas essas coisas vão criar no teu corpo contextos pró-inflamatórios, tá? Aliás, uma outra coisa que também cria contextos pró-inflamatórios são óleos processados. Sabe, todo óleo, em geral, que você compra em garrafa de plástico, a minha recomendação é joga fora. Opte por gorduras saudáveis. A principal e mais estudada é o azeite. Então, recomendo que você use o azeite. Para cozinhar, pega o azeite comum, que o ponto de fumaça dele é maior. Para todo o resto, o azeite extra virgem. Procure uma marca de azeite que seja uma marca respeitada, porque tem muita falsificação de azeite no Brasil especialmente, tá? Eu recomendo que você procure uma instituição que chama Proteste. Eles fazem testes periódicos de produtos. Coloca Proteste azeite no Google e você vai ter lá a lista dos azeites que de fato são azeites, porque tem coisa que é vendida como azeite que nem azeite é. Então tome cuidado, porque por ser um produto muito caro, é importante você colocar o seu dinheiro, claro, com atenção e carinho para você não estar lá pegando gato por lebre. Enfim, evite óleos inflamatórios, foque em óleos saudáveis. Eu recomendo também que você acompanhe nas redes sociais, por exemplo, pessoas que produzem conteúdos de qualidade sobre nutrição, que estudam de verdade a ciência da nutrição. E eu sinceramente não consigo pensar em ninguém melhor do que o meu querido amigo Flávio Passos, fundador da Pura Vida, aliás, uma excelente marca de produtos nutricionalmente ricos para a tua vida. O Flávio fala muito sobre isso lá no perfil do Instagram dele, recomendo que você acompanhe ele, porque essa questão dos óleos inflamatórios é muito grave. Um bom exemplo de algo que você tem que jogar fora, tá? Se você está assistindo isso aqui, terminou, levanta e vai jogar margarina fora. Então não tenha isso na sua casa, isso é um veneno para você. Açúcar, farinhas, calorias vazias, óleos inflamatórios, eu consigo aqui, se você tirar isso, eu consigo aqui já te dizer que você vai melhorar muito o contexto inflamatório do teu corpo, tá? E é claro, aí você adota alimentos nutricionalmente ricos, nutra seu corpo em vez de colocar caloria vazia dentro dele. E ao fazer isso, o que vai acontecer? Ao fazer isso, você vai reduzir os seus níveis de inflamação crônica e lembra que aquelas questões do cérebro estão relacionadas a processos inflamatórios. Então, quando você nutre bem o seu corpo, você dorme melhor. As pessoas tendem a nem imaginar essa conexão, mas ela existe. Então, nutra bem o seu corpo. E é claro, você buscar um bom nutricionista, uma boa nutricionista é essencial. E, aliás, outra coisa que você pode fazer é você tomar um probiótico. E é claro, aí um nutricionista ou uma nutricionista vai te receitar um adequado para o seu perfil, porque, olha, nos últimos anos acumulam-se evidências cada vez mais de que probióticos são poderosamente anti-inflamatórios, porque os processos inflamatórios do corpo estão muito relacionados à configuração de bactérias que você tem no seu intestino, que a gente chama de microbiota intestinal. Essencialmente, essas bactérias do seu intestino podem ser suas amigas ou suas inimigas. Aliás, tem um ótimo livro sobre isso chamado Amigos da Mente, que vai falar sobre os alimentos que melhoram essas bactérias do teu intestino. Então, quando você se alimenta mal, você cria no teu intestino uma configuração de bactérias
que vai fazer com que haja processos pró-inflamatórios e aí você tem todos esses prejuízos. E aí, claro, você começa a perceber uma coisa muito interessante. Tudo que eu tô falando se conecta. Saúde não é você pegar uma dessas dicas e aplicar. Saúde não é você pegar o ingrediente mágico que vai te trazer uma saúde melhor. Saúde é holístico. É você olhar para tudo que compõe uma vida saudável e você com equilíbrio adotar essas coisas. Não precisa ser radical, não precisa ser extremista. Mas a saúde é como um castelo que você constrói um tijolinho de cada vez. E nesse sentido, é interessante você perceber como nutrição está associada a processos inflamatórios que afetam o teu cérebro. E aí, você já sabe, toda doença que afeta o cérebro tende a ter um perfil inflamatório. Depressão, ansiedade, Alzheimer, e a gente já falou bastante disso. Então, uma boa nutrição. E aí vem uma coisa interessante. Atividade física regular, se exercitar. Se exercitar é algo que ajuda muito a você regular o teu sono e ter um sono de qualidade. Por quê? Porque hoje o nosso trabalho é assim como eu estou. É sentado na frente de um computador. Ainda mais por conta, recentemente, da explosão de home office que se fez necessária, todo mundo trabalhando em casa e por aí vai. O que acontece é que a movimentação, até de andar, até o mero ato de caminhar, o sedentarismo nunca esteve tão em alta aí no mundo, porque as pressões do que estava acontecendo no mundo fizeram com que isso acontecesse. E o resultado disso é que as pessoas começaram a se queixar de problemas de sono muito mais, conforme elas se tornaram mais sedentárias. Quando você pratica atividade física, você melhora tudo no seu corpo, inclusive o sono. Mas, se você é uma pessoa que tem dificuldade com sono, eu recomendo que a tua atividade física não seja à noite. Coloca essa atividade física de manhã ou na hora do almoço, dá um jeito de trazer ela para um horário onde você não vai trazer aquela adrenalina da atividade física para perto da hora de dormir. Tem algumas pessoas que não têm problema com isso, mas monitora teu corpo, porque isso pode sim prejudicar o seu sono. Mas atividade física é essencial, absolutamente essencial para que você durma bem. E atividade física, é claro, atividade física regular. Não adianta você fazer aquela coisa que é um dia na semana você vai correr uma maratona, porque na verdade se você fizer isso você está destruindo a tua saúde. A atividade física pelo menos 3 vezes por semana. É você não exagerar quando você começar. E é claro, você pode estender isso para 4, 5 vezes por semana, 6 vezes por semana se você tiver um bom preparo físico, mas tenha pelo menos um dia de descanso, para o teu corpo se reparar, é claro, da atividade física que você praticou. E dependendo da intensidade, você vai precisar de mais descanso. Quanto mais intensa a atividade física, mais você precisa descansar. Consulta um bom educador físico, ele vai saber te orientar a esse respeito, porque ele é o profissional mais adequado e especializado nisso. Mas a atividade física é essencial para que seu sono esteja bem. E aí, eu estava falando agora e eu quero te mostrar isso. Como todas essas coisas estão conectadas. Por quê? Vamos lá, eu te disse que tudo isso que eu falei e dormir bem está associado, inclusive nutrição e inclusive atividade física. Vamos falar de inteligência aqui, tá? QI, quociente de inteligência. Tá? É uma das melhores medidas que você tem para você, por exemplo, ver velocidade cognitiva de uma pessoa, capacidade que essa pessoa tem de resolver problemas abstratos, entre outras coisas. O QI não é uma medida perfeita, mas é uma medida muito boa, de fato, para tudo isso. E deixa eu te falar que o QI ele se divide em 2 grandes categorias, tá? Nós temos uma coisa chamada de inteligência cristalizada. A inteligência cristalizada é aquela inteligência que você usa para aplicar o que você já aprendeu para resolver os problemas que aparecem na tua vida. Então, você utiliza aquilo que está cristalizado dentro de você, que você já aprendeu, para resolver problemas. E, interessantemente, a inteligência cristalizada aumenta conforme você envelhece. Então, quanto mais velho você fica, maior é a tua inteligência cristalizada, é evidente o porquê. Você adquire mais experiência, mais conhecimento e você consegue aplicar isso cada vez melhor para os problemas que surgem na sua vida. Só que existe uma outra categoria da inteligência chamada de inteligência fluida. E a inteligência fluida tem relação com você aprender novas maneiras de resolver problemas, novas abordagens de resolver problemas ou enfrentar problemas que nunca foram enfrentados de maneiras que nunca foram utilizadas antes. Isso é inteligência fluida. E curiosamente a inteligência fluida começa a declinar na tua vida, ela cai, e ela cai a vida inteira a partir dos 20 a 30 anos de idade.
E é por isso, essa é uma das razões, é claro, que uma pessoa mais jovem tem maior facilidade com novas tecnologias, por exemplo. A pessoa se adapta mais rapidamente a algo que surge novo de tecnologia porque tem uma inteligência fluida maior. E claro que nessa hora eu sei que tem muita gente aí que, como eu, já está para lá dos 20 anos de idade e está se perguntando, mas o que eu faço para proteger minha inteligência fluida ou quem sabe até aumentar? E eu te falo, nada. Nada, de acordo com os estudos científicos, preserva mais a tua inteligência fluida do que atividade física regular. Nada. Aliás, se você pratica atividade física regular mesmo, se você é uma pessoa que tem uma boa saúde cardiovascular, porque é isso que importa aqui, você consegue manter os teus níveis de inteligência fluida iguais aos que você tinha com 20 anos de idade quando você tiver com 60. Veja só. Atividade física. E aí você começa a entender que saúde, nesse sentido, é uma espécie de quebra-cabeça que revela uma imagem só. Você. Saúde não é uma colcha de retalhos. Saúde não é você ter um pedacinho aqui que está mais ou menos, um pedacinho aqui que está cuidado e aqui você desanda em tudo. Saúde é você buscar equilíbrio de maneira geral. E olha, falar disso num mundo tão desequilibrado como o mundo que a gente vive hoje é bem complicado. Porque falar sobre tudo isso que eu estou falando aqui é tabu. É muito interessante como é tabu nós falarmos sobre sono e a importância do sono. E aí a gente cria chavões como, por exemplo, dormir é para os fracos. Eu acho que você percebeu que os fracos, na verdade, são os que não dormem. Porque por não dormir, o cérebro deles não funciona e o cérebro não funciona para tudo, inclusive para produzir, inclusive para trabalhar, inclusive para você conquistar as coisas que você deseja conquistar. Forte é quem cuida do seu sono. Quisera eu saber disso quando eu tinha lá minha adolescência, quando eu estava lá com meus 18 anos de idade, na minha juventude adulta, onde eu não tinha estudado o cérebro ainda, porque eu fui daqueles teimosos que dizia: ah, não preciso dormir. Ah, não, dormi mal, eu durmo depois, eu durmo quando eu morrer e por aí vai. É muito triste isso. Mas pelo menos agora, não importa a tua idade, você sabe disso. E não importa a tua idade, você pode fazer alguma coisa a respeito. Você pode inserir essas dicas que eu estou te dando e com isso você pode melhorar a qualidade do seu sono. Outra coisa que eu te dou de dica é você, se tem problema para dormir à noite, evitar os cochilos durante a tarde. Se você não tem problema você tirar aquela pestana lá depois do almoço. Os mediterrâneos fazem isso e estão entre os povos mais saudáveis do mundo. A questão aqui é, se você tem problema com sono, evita cochilos à tarde, porque evitar cochilos à tarde vai fazer com que você tenha menos problemas em relação ao seu sono. E finalmente, aqui eu quero dar uma última dica e ela é super importante. Porque não adianta eu te dizer, por exemplo, como você se exercita da melhor maneira ou eu te ensinar um exercício físico se você tem uma perna quebrada. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você tem problemas de saúde que levam a distúrbios do sono, você precisa cuidar desses problemas, da raiz do problema, e parar de cuidar do sintoma. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Um dos mais contundentes é a apneia do sono. Se você é daquelas pessoas que ronca, saiba, o mero ato de você ter a apneia do sono aumenta a probabilidade de você desenvolver a doença de Alzheimer em pelo menos 50%, 100%, às vezes 150%, dependendo do estudo. A apneia do sono é fatal. Você precisa cuidar disso. Procure um médico especialista em sono, aquele aparelhinho que você coloca para dormir, vai fazer um teste, é claro, para ver se você vai precisar, você vai passar por uma polissonografia, enfim, o médico vai saber te orientar. Aquele aparelhinho, eu estou falando dele porque tem muita gente que rejeita. Incomoda, é claro, é um negócio na sua cara enquanto você dorme, mas saiba, apesar de incomodar, habitue-se a isso, porque se você opta por não usar, você está plantando a sementinha da destruição da tua saúde no teu cérebro. Então, a apneia do sono, você tem que cuidar dela. E depois você adota essas dicas aí que eu acabei de te dar. Outro exemplo é depressão. Depressão é muito associada a distúrbios de sono, especialmente é muito comum em depressão acordar e não conseguir voltar a dormir. Esse é um exemplo que é bem comum, mas tem outros tipos de manifestação de distúrbio do sono por conta de depressão. Então, procure um bom médico psiquiatra e vá cuidar da sua depressão.
Além disso, ansiedade, outro exemplo, ansiedade clínica, né? Vá cuidar da ansiedade, porque a raiz do problema tem que ser cuidada para você poder aproveitar todas as dicas aqui que eu estou dando. Então, se você tem algum tipo de problema de saúde que está te levando a distúrbios do sono, vá cuidar disso. É essencial você cuidar. Claro que você pode adotar tudo isso que eu estou falando, eu só estou dizendo que não adianta adotar tudo isso que eu falei aqui se você não cuida das raízes de certas doenças que vão te levar a problemas de sono. E aí, uma última coisa que eu quero te falar é para você não confundir sedação com sono. Sono de qualidade. E o perfeito exemplo disso é álcool. Álcool prejudica a qualidade do seu sono. Então o que eu recomendo é que você evite a maioria dos dias a bebida alcoólica à noite. Evita e se for tomar, sempre opta por tomar mais cedo. Porque se você tomar antes de dormir, quanto mais álcool você toma, pior vai ser o teu sono. Essencialmente o que o álcool faz é que você tenha micro despertares durante a noite. Você nunca chega no sono profundo, você acorda várias vezes durante a noite, só que como o álcool te deixa sedado, você não percebe isso. Você só acorda moído no dia seguinte. Saiba, o álcool é um grande culpado disso. Então, cuide para não viver sedado e busque o sono de qualidade de fato. Então, veja só. Te dei agora muitas dicas para você melhorar a qualidade do seu sono. Hoje você sai dessa aula sabendo a seriedade e a importância do sono nas nossas vidas. Eu não quero ser uma pessoa ingênua. Eu sei o país onde nós vivemos. Nós vivemos em um país que infelizmente não dá condições para muita gente poder ter um sono de qualidade. E nós temos que lutar enquanto sociedade para que isso deixe de acontecer. Mas o que nós não podemos admitir de jeito nenhum é que a gente aplauda, é que as pessoas enalteçam a falta de sono, o sono de má qualidade. Esse papo de dormir é para os fracos é de gente que infelizmente é ignorante a respeito da ciência do sono. E se você não quer acreditar em mim, porque quando a gente fala uma coisa como professor que vai muito contra as crenças anteriores da pessoa, é capaz de você estar com raiva aí de mim até por conta de tudo isso que eu disse. Eu não estou falando para você acreditar em mim. Eu digo isso de maneira desapaixonada. Eu estou te falando o que a evidência científica mais recente nos diz. Saiba que não é uma questão do Pedro, é uma questão da ciência que estuda a saúde e o sono especificamente. Mas se você não acredita em mim, eu recomendo que você vá pesquisar. E para você pesquisar, eu vou te dar duas recomendações muito bacanas. Eu quero recomendar para você 2 livros. São livros escritos por cientistas, especialistas nisso. Neurocientistas, aliás. Cientistas, portanto, que estudam o cérebro. Esses livros vão te ajudar a entender melhor o papel do sono e dos sonhos na sua vida. E o primeiro livro que eu recomendo é Por que Nós Dormimos, do professor Matthew Walker, que é o cara que eu falei para você no começo da aula. Esse é um best-seller, é um livro fácil de ler. Então você vai devorar esse livro, é gostoso de ler, ele escreve bem, escreve fácil e ele vai te trazer tudo isso que eu disse aqui e muito mais nesse livro. Antes de comprar o livro, se você tiver em dúvida, vai lá no TED, no YouTube, e procura a palestra dele sobre sono, Matthew Walker. A palestra se chama O Superpoder do Sono, ou algo parecido. Ele vai te falar como o sono é um superpoder e você vai ver que muitas das coisas que eu disse aqui, ele diz lá. Recomendo demais esse livro, esse é o primeiro que eu recomendo. Então, primeiro lê esse. Depois, se você quiser realmente mergulhar nessa ciência, aí você vem para esse aqui. O Oráculo da Noite, do grande Siddhartha Ribeiro, um dos maiores neurocientistas do mundo e um brasileiro. Então, eu recomendo esse livro, mas esse é um livro um pouco mais difícil. Ele é um livro muito erudito. Ele vai passar por toda a história dos sonhos. E o foco dele não é o sono apenas, mas os sonhos. Ele vai falar sobre o papel dos sonhos nas civilizações antigas. Ele vai trazer isso até a psicanálise e o estudo dos sonhos pelo Freud e chegar aos dias de hoje e a ciência atual a respeito dos sonhos. E esses 2 livros são 2 materiais que deles vocês vão ter várias referências para ler outras coisas e vocês vão poder consolidar tudo aquilo que eu estou dizendo aqui e verificar de fato a importância do sono e dos sonhos na sua vida. Não negligencia o teu sono de jeito nenhum. E se você tem alguém que dorme mal e você ama essa pessoa, você pode trazer ela para cá para assistir essa aula, você pode contar tudo isso que eu disse aqui, você pode recomendar esses livros para ela, porque você está com isso
dedicando a essa pessoa um verdadeiro gesto de carinho que está preservando a vida, a saúde, a prosperidade emocional, a prosperidade, a vitalidade dela de maneira geral. Eu espero que depois de tudo isso, uma luz amarela tenha surgido dentro de você. Não é para fazer alarmismo, não é para você ficar desesperado, não é para você, oh meu Deus, o que eu faço agora? Não é nada disso. Respira fundo, pensa em tudo que eu disse, assiste de novo, anota e começa a criar estratégias de mudança de hábito para que você adote uma qualidade do sono com equilíbrio melhor na tua vida. Você está, com isso, fazendo um verdadeiro gesto de carinho para si próprio, é um gesto de autocuidado realmente. E uma coisa eu te prometo, no momento que você começar a cuidar do teu sono e dormir melhor, tua vida inteira vai melhorar. Tua sexualidade e apetite sexual vai melhorar. Teu sistema imunológico vai melhorar. Teu foco, tua memória, capacidade que você tem de fazer coisas, de realizar. Ou seja, tua disposição, tua energia, teu engajamento com o teu trabalho vai melhorar. Tuas relações com as pessoas vão melhorar porque você vai ser mais emocionalmente equilibrado. Você vai explodir menos, você vai ter menos vales onde você fica lá borocochô, desanimado. Você vai ter mais prosperidade, vitalidade, vontade de viver de fato. Dormir bem é literalmente uma revolução na nossa saúde e na nossa vida. Dormir mal, saiba disso. Segundo os estudos científicos, dormir mal prejudica você tanto quanto fumar, por exemplo, ser fumante. Dormir bem, portanto, preserva a tua vida, mas não só preserva no sentido de você não adoecer. Potencializa tua existência, faz com que você viva de saúde de fato. E saúde, lembre-se, é você viver na plena potência do que o teu corpo tem para realizar. Esse é o meu desejo depois de uma aula como essa, que eu sei que é uma aula dura por diversas coisas que eu disse, mas essa dureza às vezes é necessária para que a gente desperte para o fato de que dormir é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui nessa longa aula, muito obrigado por ter dedicado a sua atenção a mim, mas não para aqui. Carrega tudo o que eu disse para a tua vida. Busca na tua vida colocar tudo isso que eu disse para que você de fato durma melhor. E depois, entra lá nas redes sociais, conta para mim que essas dicas te ajudaram, que eu vou ficar muito feliz, porque eu sei que com isso eu estou ajudando a tua vida e a de todas as pessoas que estão ao seu redor. Grande abraço para você, te vejo na próxima.